E aí, pessoal? Saiu ontem, dia 11 de maio, o edital do concurso do curso de formação de oficiais de Santa Catarina. E a minha primeira preocupação foi identificar os principais pontos de direito penal militar, especialmente para aqueles indivíduos que já estão estudando para o CSPM, para o concurso de capitão do Rio Grande do Sul. Levando isso em conta, decidi fazer uma análise do edital verticalizado, comparando como eu adaptaria os meus estudos em uma visão que coloca lado a lado o edital do CSPM de 2018 e o atual edital do CFO de Santa Catarina. O primeiro ponto, que coloquei em negrito, é justamente esse que consta, o número 1, aplicação da Lei Penal Militar. No edital do CSPM, o ponto similar apresentava dos princípios do direito penal militar. Percebamos que a aplicação da Lei Penal Militar ela pode ser entendida sob um viés mais amplo, porque é um dos capítulos que iniciam o Código Penal Militar, e de outra maneira poder-se entender que os princípios não serão aprofundados da mesma maneira que o edital do CSPM, que trata dos princípios especificamente. De qualquer maneira, para o nosso estudo, eu não considero esse ponto tão diferente, porque esse ponto da aplicação da Lei Penal Militar ele tende a ser cobrado de qualquer maneira, e o estudo dos princípios, já que são questões intrínsecas à aplicação da Lei Penal Militar, eu também não deixaria de lado, sem contar que as questões que cobram os princípios tendem a ser muito fáceis. Então nós não podemos nos dar ao luxo de errar. O segundo ponto de diferença do CFO Santa Catarina e do CSPM de 2018 vai dizer respeito ao ponto 2, sobre o crime. No concurso do CSPM de 2018 constava no edital do crime militar. E aqui aparece apenas do crime, que é o capítulo 2 do primeiro título do Código Penal Militar. Também sem grandes novidades, mas há uma diferença na nomenclatura do edital. Para efeitos práticos, não diria que haverá repercussão, assim como no ponto 1. Quanto à imputabilidade penal, justamente nesses termos também constava no CSPM de 2018, e a mesma lógica aplicava-se ao concurso de agentes. E aqui, futuros capitães, futuros tenentes, que o primeiro conteúdo ausente do CFO de 2023 de Santa Catarina aparece. No CSPM de 2018 era cobrada a matéria do concurso de crimes também. Matéria que eu considero importante, uma vez que há uma diferença significativa para o Código Penal Comum. No Código Penal Comum observa-se a adoção da exasperação ou do cúmulo material, conforme o número de delitos praticados. Por exemplo, se será concurso material, com a quantidade de desígnios, melhor dizendo, ou concurso formal. Concurso formal levará ao cúmulo material no direito penal comum. E o concurso formal próprio leva ao sistema de exasperação. Exceto o concurso formal impróprio, daí haverá sim o cúmulo material. E no direito penal militar, a adoção da exasperação ou do cúmulo material vai depender da similaridade ou diferença das espécies de pena. Da mesma espécie, soma. De espécies distintas, adota-se a exasperação. E as bancas gostam muito de cobrar o que é diferente do Código Penal Comum e do Código Penal Militar. Elas amam comparar isso. E aqui consta a primeira grande ausência do CFO de Santa Catarina, a figura do concurso de crimes, que no edital do CSPM de 2018 aparecia na sequência do concurso de agentes. Até foi nessa ordem que eu gravei as aulas. No ponto 5, nós podemos identificar um acréscimo de matéria. Quando lemos aqui penas da aplicação da pena, era um ponto que estava ausente totalmente no CSPM de 2018
e que agora consta expressamente, porque é o título das penas e o capítulo 2 da aplicação da pena. As penas principais e acessórias foram cobradas no CSPM de 2018 e agora a aplicação da pena é cobrança exclusiva do CFO de Santa Catarina. E é um assunto que merece atenção especial. Constam nessa parte da matéria da aplicação da pena as agravantes e atenuantes genéricas. Veja só, eu até, quando fui construir esse meu edital verticalizado, eu subdividi as penas, mas aqui está constando expressamente a aplicação da pena. Vocês vão ver aqui que no ponto 9 constam as penas acessórias, enquanto no CSPM de 2018 constavam das penas principais e das penas acessórias. Para efeitos práticos, futuro capitão e futuro tenente, estudem o título 2, o capítulo 2 do título 2 das penas, da aplicação da pena. Esse é o primeiro grande ponto a ser estudado a mais. Suspensão condicional da pena e livramento condicional, com os pontos que também constavam no CSPM de 2018, assim como as penas acessórias. Aqui, o segundo ponto de diferença significativa, os efeitos da condenação. Esse capítulo, esse título, não estava previsto expressamente no CSPM de 2018 e, se eu fosse a crescer no meu estudo, se eu estou me preparando para o CSPM e vou me preparar para o CFO de Santa Catarina também, aproveitar que as matérias são similares, coloque esse importante ponto dos efeitos da condenação. Medidas de segurança e ação penal estão sendo cobradas assim como no CSPM de 2018. E aqui, da extinção da punibilidade, é um tema que é mais chatinho, vai pegar a prescrição, que felizmente estava ausente no CSPM de 2018, mas é o terceiro ponto que merece grande atenção do nosso estudo adaptado. O ponto 14 do CFO de Santa Catarina, do edital, cita apenas os crimes militares em tempo de paz. E daí, subdividindo, fazendo um edital verticalizado, 2 pontos a mais merecerão nossa atenção. Todos esses aqui, dos crimes contra a autoridade de disciplina e dos crimes contra a administração militar, são cobrados no CSPM de 2018, foram cobrados, e os 2 subtópicos do ponto 14, que devem ser estudados a mais, são os crimes contra a segurança externa do país e os crimes contra a administração de justiça militar. Espera que eu vou jogar mais para cima aqui, porque o meu rosto estava dificultando a leitura. Por fim, os pontos 15 e 16, tratando dos crimes propriamente militares e dos crimes impropriamente militares. Primeira crítica, esses pontos são classificação doutrinária e existe uma grande divergência doutrinária sobre o que seriam os crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares. Para fins de prova, eu sempre recomendo a adoção da teoria topográfica, segundo a qual os crimes propriamente militares são os que estão apenas previstos no Código Penal Militar e de modo diferente da legislação penal comum. Para a doutrina clássica, os crimes propriamente militares são os que só podem ser praticados por militares. Então, conforme a doutrina adotada, o edital pode abranger mais ou menos matéria. Lembrando que, para a teoria clássica, uma exceção à regra seria o crime de insubmissão, que pode ser praticado pelo civil. Em suma, eu acredito que esses pontos 15 e 16 versam principalmente sobre a diferenciação doutrinária do que eu classifico como crime propriamente militar e crime impropriamente militar, que, na dúvida, se a questão não falar qual é o doutrinador adotado, nós seguiremos a letra da lei do artigo 9º. Só que um concurseiro mais precavido poderia aproveitar e estudar todos os crimes propriamente militares, inclusive os que estão previstos para o tempo de guerra. O que eu recomendo, se você estiver estudando com o foco total no CFO de Santa Catarina, aproveite para estudar os crimes em tempo de guerra, para não dar chance ao azar. Se você está estudando para o CSPM, sabe que o concurso vai sair logo, não estude os crimes militares em tempo de guerra, os crimes propriamente militares, de maneira específica.
O que eu, de uma maneira razoável, faria? Já que os crimes militares em tempo de paz foram citados especificamente e foram deixados de lado os crimes militares em tempo de guerra, eu estudaria apenas os crimes militares em tempo de paz e o aspecto doutrinário do que são os crimes propriamente militares e do que são os crimes impropriamente militares. Também, e vale a pena já atentarmos para isso, aqui é o que consta no tocante à prova discursiva. Serão feitas 4 questões do tipo situação-problema e o candidato terá 30 linhas para responder uma das perguntas, que será sobre direito penal militar e direito processual penal militar. Como me prepararia para isso? Estaria muito atento aos crimes da parte especial, também a um eventual concurso de agentes, já que o concurso de crime está fora. E estudaria especialmente a parte de competência do processo penal militar e o que consta também na Constituição. Quem a Justiça Militar da União julga, quem a Justiça Militar Estadual julga. Porque provavelmente a questão cobre um pouco de conhecimento de direito penal militar material, o indivíduo saber como que se configura uma deserção, um motim, uma revolta, que são temas muito cobrados em prova, e também quem julgará, ou eventualmente até o recurso a ser interposto. Então, estudem bastante essas 8 matérias que estão constantes na parte da prova discursiva. Se não me engano, a prova discursiva vai ser uma semana depois. Agradeço a atenção de quem assistiu até aqui. Eu espero fazer um conteúdo especial, porque eu recomendo muito o concurso do CFO de Santa Catarina. Vou tentar ver se algum colega faz uma live explicando como é que é o trabalho. E as matérias são muito similares. Esse colega, inclusive, passou no CFO de Santa Catarina e no CFO e no CSPM do Rio Grande do Sul, mas optou por Santa Catarina porque Santa Catarina chamou ele antes. Galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima e bons estudos.